Agora, já em uma coletiva de imprensa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que agora é em um momento inoportuno para discutir o aumento do número de ministros do STF. Assunto, então, para a Kelly Cali, que está em Brasília e tem as informações agora ao vivo para a gente. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Dani, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning na quinta-feira. O Rodrigo Pacheco, ele respondeu uma série de perguntas sobre esse tema na última terça-feira. A gente conversou com ele ali durante uma coletiva, já no finalzinho da tarde, pouquinho antes ali de ele entrar na sessão, né, para conduzir a sessão plenária da última terça-feira, inclusive a única desta semana no Senado. E aí a gente perguntou ali, né, nós jornalistas perguntamos sobre o que ele acha dessas últimas declarações que têm sido dadas aí em relação a esse aumento, um possível aumento do número de ministros no STF, no Supremo Tribunal Federal, de 11 para 15. Essa proposta, ela já existe na casa, viu, Dani? Tem uma proposta de emenda constitucional, porque aí teria-se que mudar a Constituição, já que essa é uma previsão constitucional. Você não pode mudar uma Constituição por lei. Então, a ideia mesmo é ter que mudar, se for mudar, via proposta de emenda constitucional. Existe, então, uma proposta de 2013, mas ela está parada ali na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? O que é que essa proposta quer? Exatamente essa mudança, mudar e sair de 11 ministros para 15 ministros. Sempre um presidente da República, em geral, quando a gente vai fazer uma média, né, eles têm ali, nos 4 anos em que ficam, a possibilidade de mudança de 2 ministros. Por exemplo, o que vai acontecer com o próximo presidente da República. Ele vai poder indicar 2 novos ministros para comporem a corte no lugar de 2 que vão sair, né? Então, hoje não existe ali nenhuma discussão de fato em andamento, possível mesmo, né, ali em tramitação, enfim, sobre essa alteração. Seria algo para se tocar mais à frente e, se for realmente se colocar à frente essa proposta, pela próxima composição do Senado, né? Porque esse ano você tem uma mudança aí de janeiro para fevereiro, você tem uma mudança de 27 senadores que foram justamente os eleitos agora. Por que eu estou falando isso? Porque se vai ter força ou não para ir para frente essa proposta, vai depender também do próximo presidente da República. Porque, por exemplo, apesar do Senado ter ficado ali na maioria de seus componentes com o PL, que é o partido hoje do presidente Jair Bolsonaro, né? O PL é tradicionalmente um partido de centro. Então, neste momento, ele se configura exatamente, explicitamente como base, né? Ali, sobretudo na Câmara. Mas não se tem a certeza se ele vai continuar sendo um partido de base, se ele vai ser um partido de oposição ano que vem, porque, independente de quem vencer aí, a tendência é de que o PL continue a compor a base, minimamente ali, não uma base ideológica, mas uma base de votos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pauta, que é extremamente polêmica, e neste momento ela pode ser configurada como uma pauta ideológica, já que o presidente Jair Bolsonaro ele tem ali um coro muito forte contra o próprio modus operandi no STF, né? Essa proposta tende a ir para frente caso o presidente Jair Bolsonaro vença as eleições. Caso ele não vença, deve ser uma proposta que vai continuar engavetada, vai continuar parada, porque o PL, né, que hoje, como eu disse, no próximo ano vai passar a ser o maior partido do Senado, né, ele não vai ter essa força nem essa intenção de pautar algo que, de repente, não seja ali da alçada da presidência da República, caso não seja o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vai passar, sim, a compor uma base, pelo menos uma base em tese de votação, deixando de lado esse clamor mais ideológico, que é o que a gente vê agora no Congresso Nacional, né. Então, só para a gente situar aí que a proposta já existe, né, qual que é o clima político, o que precisa para ela passar ou não passar. Agora, voltando para o Rodrigo Pacheco. Ele falou ali no impacto financeiro, né? Hoje o teto de um ministro do STF, que é o teto do salário, né, do funcionalismo público, é de R$36 mil, né, o salário, né? Então ele falou desses possíveis impactos aí, até nos cofres públicos de você aumentar de 11 para 15 ministros, né? E aí ele fez, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, só para a gente resgatar, o Rodrigo Pacheco, ele foi alguém que chegou ali ao Senado, né, de alguma forma, via o presidente Jair Bolsonaro, foi apresentado pelo Alcolumbre para o presidente Jair Bolsonaro, né, então
foi alguém que de alguma forma chegou ali meio que alinhado, digamos assim, só que foi alguém que descolou do presidente Jair Bolsonaro no período da pandemia em razão ali de todo aquele, do protelar da compra das vacinas ali, das disputas com os governadores estaduais, né, da tentativa de desobediência aos decretos estaduais, enfim. Então, o Rodrigo Pacheco, diferente do Lira, foi alguém que se descolou do presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos, tá? E aí ele, sem fazer nenhuma referência ao presidente, porque ele também tem toda essa, geralmente ele tem essa preocupação, né, de não citar, para não causar confrontos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, ele disse, me estranha muito, neste momento, estar se discutindo um tema dessa natureza, a ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Essa também é uma discussão, né? Você quer esvaziar a pauta do Supremo, que é chamado reiteradamente de corte de ativismo judicial, e aí você quer aumentar o número de ministros, né? De fato, há ali na visão do Pacheco uma certa incoerência. Para a gente fechar, o Lira também se posicionou sobre esse tema na quarta-feira, horas antes do Pacheco, em uma entrevista ao UOL. Ele foi questionado, né? Ele não entrou no mérito da discussão, mas disse também, assim como o Pacheco, que este não é o momento de se discutir se vai ou não, se deve ou não aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Viu, Dani? Eu volto com você.